Shalom, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um devocional Florescendo na Palavra. E o tema de hoje é depressão. Você aí já se sentiu angustiada, desanimada, sozinha, depressiva? Então hoje eu vou te ajudar a identificar alguns sintomas e sinais que aparecem durante a depressão, o que é a depressão e uma história bíblica de um personagem que vai nos inspirar. Como é que ele saiu dessa situação porque ele ouviu o chamado de Deus, ele ouviu a voz de Deus e conseguiu sair dessa situação. Então, eu peço aí para você pegar a sua Bíblia, porque nesse momento nós iremos orar. Amém? Amado Pai, eu te agradeço por esse momento tão precioso que é um momento de estudo da Bíblia, Pai. Na tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que essa verdade, Pai, que está escrita na tua palavra, nos liberte, que não seja as nossas crenças, que não seja o nosso querer, que não seja a nossa visão, mas que seja tuas crenças, o teu querer e a tua visão perante a Bíblia, Pai, perante o que a Bíblia nos fala, em nome de Jesus. Nos dê entendimento dessa palavra, Pai, que cada um aqui que está acompanhando esse devocional possa sair desse devocional revigorado, renovado e com um direcionamento bíblico, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo? Então, eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia comigo em 1 Reis 19, 1, 18. Já deixem aí aberto, tá bom? Porque eu vou dar primeiramente o conceito para vocês. Eu fiz uma colinha aqui, como sempre eu falo para vocês. Eu fiz uma colinha porque eu gosto sempre de ter algo, né, em mente, bem organizado, para trazer um conteúdo de qualidade, de excelência aqui para vocês. Então, pessoal, o que é a depressão? A depressão, ela é um estado de angústia mental, espiritual e físico. Essa angústia, ela se aloja nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que estão lá na parte da nossa alma. Então, por isso que a gente fica, assim, depressivo, desanimado. E aqui eu quero trazer um testemunho meu para vocês. Quando eu tinha 16 anos, eu tive o meu primeiro ciclo de depressão, onde eu cheguei a fazer acompanhamento médico, a ser medicada, a ter um remédio aí por um pequeno período de tempo. E isso já mexeu muito comigo, mas o segundo ciclo de depressão foi quando a minha avó, ela faleceu, e aí eu fiquei bem ruim, tanto que eu queria parar com as coisas aqui do ministério. Eu não sabia como que eu podia falar de um Deus bom, de um Deus que cura, de um Deus que renova, que restaura, sendo que a minha avó tinha acabado de falecer de uma doença que eu tinha certeza na minha mente que ela seria curada. Então aquilo abalou muito a minha fé e eu acabei caindo em depressão novamente. E na semana passada eu me vi em uma situação onde aquele sentimento de depressão, ele veio acompanhado com algo que eu me assemelhei muito com o personagem bíblico que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que é Elias. Um dos sentimentos, né, que Elias sentiu nessa fase aí foi a solidão. Ele se sentiu sozinho. Eu vou falar isso mais pra frente para vocês, mas Elias, ele se sentiu muito sozinho. E na semana passada, muitos pensamentos depressivos invadiram a minha mente. Eu até fiquei meio sumida aqui no Instagram, deixando o Espírito Santo trabalhar no meu coração, consolar meu coração, consolar minha mente, para que nada de ruim ficasse alojado no meu coração. Então, esse sentimento, o profeta Elias, né, ele disse, a gente vai conferir isso na Bíblia, mas ele disse que se sentiu só. Eu só vou pegar a referência aqui, depois a gente abre, tá ok? Elias, ele se sentiu na solidão. Em 1 Reis 19, de 10 a 14, a gente vai ver isso.
já já. Então, o profeta Elias, ele se sentiu sozinho. E na semana passada, esse sentimento de solidão, ele me pegou de uma forma mais brusca. E eu me vi uma situação incontrolável de um sentimento onde estava me deixando desanimada, onde estava me deixando prostrada e eu não sabia como lidar. E eu fiquei mal, gente, semana passada, mas pela honra e glória de Deus, o Espírito Santo cuidou do meu coração, cuidou da minha mente. E eu estou aqui para glorificar o nome de Deus, estou aqui em mais um devocional para falar para vocês que hoje, em nome de Jesus, se você ainda não identificou esses sinais e sintomas depressivos, você vai identificar. Você vai buscar a ajuda de Deus. Você vai buscar uma ajuda profissional, um acompanhamento, mas você vai sair dessa situação em nome de Jesus, tá? Então vamos ler 1 Reis 19, de 1 a 18. Tudo que eu trarei aqui para vocês tem embasamento bíblico, então a gente vai ver algumas características de Elias nessa fase depressiva. E eu quero que você acompanhe comigo, porque esses sinais de Elias são os principais sinais de depressão, ok? Vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba, de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta. Sentou-se debaixo dele. Chegou a um pé de Giesta, Chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou o melhor do que os meus antepassados. Deixa eu só conferir até onde que a gente vai aqui. 18. Depois deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele. Levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares e mataram seus profetas à espada. Sou o único que o sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo, Elias? Ele respondeu:
Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, aí ele falou tudo aquilo de novo. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei de Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim. Aqui eu me encerro. Vou só até aqui. Gente, o que a gente precisa entender é que o reino norte de Israel, ele estava numa situação triste. Acabe era um rei frouxo. Essa é a realidade. Que ele era comandado por Jezabel, a rainha. E ela era uma rainha que trouxe costumes pagãos de um deus que chamava Baal e a outra que chamava deusa da fertilidade, que era Aserá, ou Azera em algumas traduções. Então, em algumas traduções é Azera, em outras Aserá. Então, Baal e Aserá foram deuses pagãos trazidos por Jezabel. Acabe como um rei frouxo, não conseguiu aí colocar rédeas na sua rainha. E como que ficou esse cenário? Elias, ele tinha um ministério de juízo. Ou seja, sua fé já tinha sido testada lá no Monte Carmelo, né? De onde ele saiu vitorioso. E Elias, ele era um gigante de oração. Ele falou que iria ficar anos sem chover e ficou. Então, nós precisamos entender e imaginar a cena de Jezabel mandando, falando essas ofensas, né, para Elias. Então, Elias, ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu na solidão. Ele diz em 1 Reis 19, de 10 a 14, eu fiquei só. Eu fiquei só. Então, quantas vezes na obra de Deus nós nos sentimos sozinhas? Quantas vezes? Quantas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém? Quantas vezes? Então, é exatamente nessa solidão que veio esse pensamento diabólico em 1 Reis 19, 10 a 14. Onde Elias se sentiu só. Então, você vem se sentindo sozinha? A segunda característica, Elias se sentiu fracassado. Em 1 Reis 19, 4 diz assim, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias estava desejando a morte, estava se sentindo fracassado. Acabe e Jezabel, eles continuavam ameaçando a vida de Elias. Então você tem se sentido fracassado? Você tem desejado perder a sua própria vida? Elias, ele também se sentiu cansado. E aqui é a última característica que eu vou trazer para vocês. Cansado. Elias, isso lá em 1 Reis 18, 46 nos diz isso. Elias, ele enfrentou uma luta, uma exaustão, uma tensão, gente, no Monte Carmelo. Então, depois, no fim do dia, ele correu 25 quilômetros adiante Acabe. Em 1 Reis 18, 46 diz isso. Então, ele estava exausto. Ele estava com cansaço físico, mental. Ele estava se sentindo fracassado, desejando a sua própria morte e ele estava se sentindo sozinho. Mas o que aconteceu? O anjo do Senhor veio com a provisão. É quando a gente menos espera que o Espírito Santo nos consola, nos traz o alimento fresco, quentinho, como fez com Elias. Conforta o nosso coração, conforta a nossa mente, como fez com Elias, nos dando a certeza que Ele cuida de tudo. Então, se você identificou essas características, busque a ajuda do Espírito Santo, busque ler, se alimentar desse pão diário, que é o seu pão da sua alma. Busque um acompanhamento de um profissional psicológico, busque um pastor que possa te ajudar, mas não fique nessa sozinho, em nome de Jesus. Você não está nessa sozinho, em nome de Jesus.